Immanuel Kant foi um filósofo que tentou entender como as pessoas poderiam ser boas e gentis sem precisar dos ensinamentos das religiões tradicionais. Ele nasceu em 1724 na cidade de Königsberg, que na época era parte da Prússia e hoje pertence à Rússia, com o nome de Kaliningrado. Kant veio de família modesta, seu pai era soleiro e Kant nunca foi abastado. Levava uma vida sem luxos. Ele só virou professor assalariado depois dos 50 anos e adquiriu alguma prosperidade. Sua família era muito religiosa e rigorosa. Na idade adulta, Kant não tinha nenhuma fé convencional, mas tinha plena consciência do quanto a religião havia ajudado seus pais a enfrentar as dificuldades da vida e de como a religião poderia ser útil em promover a coesão social na comunidade. Kant morreu em 1804 aos 80 anos, em Königsberg, raramente tendo sentido necessidade de sair da cidade em que nasceu. Kant fez parte de um período interessantíssimo da história, conhecido como Iluminismo ou Esclarecimento. No ensaio chamado O que é o Esclarecimento, de 1784, Kant propôs que a característica de sua época era o crescente secularismo. Era pessimista em relação à índole humana e acreditava que nós somos corruptíveis por natureza. Foi isso que levou Kant a formular o projeto de sua vida, o desejo de substituir a autoridade religiosa pela autoridade da razão, a inteligência humana. Kant resumiu suas ideias sobre a religião no livro A Religião nos Limites da Simples Razão. Embora todas as religiões da história estivessem erradas no que acreditavam, ajudaram a estimular o comportamento ético, necessidade que ainda existia. Foi nesse contexto que Kant propôs o conceito pelo qual é hoje mais conhecido, o que chamava de imperativo categórico. O estranho termo apareceu pela primeira vez no livro de nome horrendo, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. O imperativo categórico afirma: age apenas segundo o princípio tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ele se torne uma lei universal. O que Kant queria dizer com isso? Isso foi apenas uma reformulação formal de uma ideia que existe há muito tempo, algo encontrado em todas as principais religiões, que é: faça ao próximo o que gostaria que fizessem a ti. Kant oferecia uma ferramenta útil para testar a moralidade de um ato, imaginando como seria se ele fosse generalizado e você fosse a vítima. Pode ser tentador roubar algumas folhas de papel do escritório. Parece um delito menor, mas se todos o fizessem, a empresa e a sociedade precisariam de muitos guardas. Igualmente, se você mantém um caso extraconjugal secreto, pode achar que não tem problema, mas o imperativo categórico se opõe a isso, porque você teria que aceitar a ideia de que seria igualmente aceitável que seu cônjuge também tivesse casos sem te dizer. O imperativo categórico foi criado para mudar nossa perspectiva e nos fazer enxergar o próprio comportamento em condições menos diretamente pessoais, e assim, reconhecermos algumas de nossas limitações. Kant acrescentava que a ideia central do imperativo categórico podia ser expressada de outra maneira. Trate as pessoas como fins em si mesmas, nunca como meios para um fim. A ideia era substituir a máxima cristã do amor universal, o mandamento amai ao próximo. Tratar uma pessoa como um fim, para Kant, pressupõe reconhecer que ela tem sua própria vida, na qual busca felicidade e realização, e merece um tratamento justo. O imperativo categórico, dizia Kant, seria a voz da nossa razão. É aquilo no que acreditamos quando somos sensatos, e a regra que a inteligência nos dá. Kant estendeu suas ideias sobre o imperativo categórico para a esfera política. Para ele, a função maior do governo é garantir a liberdade, mas ele também via algo muito errado na definição comum de liberdade. Ela não deve ser vista em termos libertários.
como a capacidade de se fazer o que se bem entende. Somos livres apenas ao agir de acordo com nossa melhor natureza, e somos escravos ao agir sob o comando das emoções próprias ou alheias. Kant disse: uma vontade livre e uma vontade sobre leis morais são a mesma coisa, ou seja, liberdade não é a ausência de governo. Uma sociedade livre não é aquela que dá às pessoas sempre mais oportunidades para fazer o que as agrada, mas aquela que ajuda todos a serem mais razoáveis. O bom Estado representa o elemento racional em todos nós e governa segundo uma vontade universalmente válida sob a qual qualquer um pode ser livre. Assim, idealmente, o governo é uma versão institucionalizada do que temos de melhor. Pode ser meio surpreendente descobrir que em 1793 Kant publicou uma obra sobre beleza e arte, chamada A Crítica do Julgamento. Pode parecer algo secundário para um filósofo ocupado da política e da ética, mas Kant sustentava que suas ideias sobre arte e beleza eram os alicerces de toda a sua filosofia. Como já vimos, para Kant, a vida é um embate constante entre nossa melhor versão e nossas paixões, entre dever e prazer. Já quanto à beleza, Kant adorava rosas, videiras, macieiras e pássaros. Nos encantar de uma forma especial é importante. Ela nos faz lembrar do que temos de melhor. Ao contrário de tantas outras coisas, nosso amor pela beleza é, segundo Kant, desinteressado. Ele nos afasta de nossas questões tacanhas, mas de forma encantadora, sem severas exigências. A beleza da natureza é uma lembrança contínua, tranquila e tenaz de nossa existência universal comum. Uma bela flor agrada tanto ao agricultor quanto ao príncipe. O gracioso voo da andorinha é tão adorável para uma criança quanto para o mais erudito acadêmico. Para Kant, o papel da arte é substanciar as ideias éticas mais importantes. É uma ampliação natural da filosofia. Para Kant, é preciso sempre estarmos cercados de arte para nos beneficiarmos da imagem e símbolos memoráveis do bom comportamento, assim, controlando nosso lado mais imprevisível. Os livros de Kant eram densos, abstratos e altamente intelectuais, mas neles o filósofo lançou as bases de um projeto que continua crucial até hoje. Ele queria entender como nosso lado melhor e mais racional podia ser fortalecido de modo a derrotar nossa fraqueza e egoísmo inerentes. Ele se via imbuído da missão de desenvolver uma versão secular e racional do que as religiões sempre tentaram de forma imperfeita, nos ajudar a ser bons.